Está passando a palavra para a Evangelista Leandro, vai estar trazendo uma palavra para nós. Continue ligado, querido. Nós temos meia hora de palavra, vamos ficar ligadinho que Jesus vai revelar profundamente a nossas vidas em nome de Jesus. Pai do Senhor, amados irmãos. Amém. Louvado é o teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome. Glória a Deus, amém. Aleluia. Jesus, aleluia. A paz do Senhor, amados irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Pediu o pastor para estar orando pela minha vida aqui novamente, né? Colocar de pé, queridos. Estamos suas mãos colocadas. Soberano e eterno Deus, estamos alegres, felizes. E mais uma vez está falando contigo, Senhor. E te pedimos agora, Senhor, manifesta, Senhor, o teu poder, o teu querer para a vida do teu filho. Usa ele, Senhor, a tua palavra, Senhor, que ele venha nos trazer aquilo que o Senhor tem direcionado para nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Paz, amados, novamente, glória a Deus. É uma bênção, né? O Senhor me pegou de surpresa e falou: terça-feira está com você. A oportunidade de trazer a palavra. Amém? Amém. E graças a Deus, por sua misericórdia, né? Deus tinha mostrado algo na palavra, mas eu não sabia que eu iria pregar. E aí teve a oportunidade, Deus falou: é essa a palavra que você vai levar. Amém. Amém? Peço, amados irmãos, para estar abrindo a vossa Bíblia em Mateus 24. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler o versículo de número 1, 2, pular para o 4 e depois nós vamos do 4 ao 13. Depois os irmãos vão entender o mistério, porque nós vamos ler um pouquinho mais, né? Amém? Amém. Glórias a Deus. Todos acharam? Digam amém. Agora a gente espera para ninguém perder e fique ligado. Aleluia, glória. Se for algo que você está preocupado lá fora, com o trabalho, com o compromisso de amanhã, converse com o papai para você agora conseguir se desligar, porque às vezes a gente chega, né, no dia de trabalho, a gente chega um pouquinho ansioso, mas que Deus ele possa estar ministrando para você não perder nenhum momento dessa palavra que vai falar com você no seu coração. Amém? Todos acharam? Amém. Então a palavra do Senhor diz assim: Jesus prevê, a epígrafe, Jesus prevê a destruição de Jerusalém e a sua vinda. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, grave bem, os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vamos ao 4 agora. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos. Perdão, vamos ao 3 aqui, que esses 3 não podem ficar de fora. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros,
e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluias. Podeis assentar glorificando o Senhor. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, quando esses dias eu tenho perdido o sono pela madrugada, e às vezes não é perder o sono. Eu passei a entender que é um momento que o Senhor Jesus, Ele me chama, o Espírito Santo de Deus, para ter um momento com Ele. Por que isso tem acontecido comigo? Alguns irmãos conseguem, às vezes, num dia, ter um momento de adoração, de oração, não é verdade? Alguns conseguem. Alguns têm aquele horário estipulado, né? Ou é de manhã, ou na hora do almoço, ou à tarde. Eu confesso que todo dia quando eu acordo, eu oro ao Senhor agradecendo pela minha vida, pela minha família. Oro quando eu vou almoçar, comer algum. Posso estar em qualquer lugar, restaurante, para mim não importa. Eu oro ao Senhor, agradecendo. Não estou falando isso, meu irmão, para engrandecer. Nossa, ele é santo, ele... Não. Mas eu tenho essa gratidão a Deus, e eu sei que muitos irmãos também têm. Não é só no meu particular. Isso eu estou falando com quem sabe o que é isso. Não é verdade? E às vezes eu não consigo parar durante o dia, pela minha correria, para me ler, né? Às vezes você vai ler, o telefone toca, um te chama, aí acaba com a sua leitura e você não consegue ter aquela intimidade com o Senhor que você queria. Mas na madrugada não. Na madrugada é interessante, às vezes você levanta com sono, mas o Senhor desperta de uma tal maneira que quando você começa a ler, começa a buscar, você não vê a hora passando. Esses dias eu comecei, ia dar 3 horas, quando eu olhei estava dando 6 e pouco da manhã. Então o Senhor, Ele desperta para orar, para falar com você, e o Senhor vai mostrando algo, a intimidade ali, que então só você e Ele, não tem barulho de nada, às vezes só da chuva lá fora. E o Senhor vem me mostrando sobre Mateus 24. Nós já ouvimos várias pregações sobre Mateus 24, em Mateus 24, né? Eu li aqui, mas muitos conhecem. Mas por que o Senhor está trazendo? Primeiro que a palavra do Senhor se renova, ela não é igual ontem, se for pregada, não vai ser igual hoje, não vai ser igual amanhã. Ela vai falar no teu coração de uma forma diferente. Não é verdade? Basta você crer e abrir seu coração para ela. Mas Mateus 24 está mostrando os últimos dias que nós temos vivido. E quando você vai conversar com alguém lá fora, as pessoas estão assustadas, assombradas pela mídia, porque o homem está falando, mas o cristão ele tem que estar o que é alicerçado no que Deus tem falado com ele. E desde quando tem acontecido rumores de guerra, eu tenho sempre lembrado de Mateus 24. Porque o meu Senhor Jesus, ele foi bem claro sobre os acontecimentos dos últimos dias. Interessante que tem acontecido até em denominações que tem se levantado gente e tem falado, olha, tal ano vai vir o Senhor Jesus, igual já marcaram até data. Aleluia. Né? E aqui nós vamos ver que os próprios discípulos do Senhor Jesus fizeram uma pergunta para ele de tripartida. Né? Quando, como será e que sinal? Né? Os próprios discípulos do Senhor Jesus. Mas aí, nós vamos voltar um pouquinho no versículo que vem falando aqui em Mateus 24, versículo 1, versículo 1, que ele vem falando sobre a destruição do templo. Então você já vê ali os cumprimentos da palavra. Por exemplo, eles entram ali naquele templo, quando sai aquele templo, né, monumental, né, edificado sobre pedra, lindo, que era o templo de Salomão. E ali tinha os utensílios do Senhor, a arca da aliança, tinha todos os objetos, né, no templo do Senhor. E ali o que acontece? O Senhor Jesus sai e fala para eles, olha, vai acontecer que esse templo vai ser derrubado e não vai restar pedra sobre pedra. Para os discípulos naquele momento, eles não estavam entendendo, porque não tinha guerra, não tinha dificuldade. Israel estava bem, eles estavam com o Messias, eles sabiam com quem eles estavam. Mas aí Jesus ele vem e fala para eles esse mistério. Engraçado que
o templo foi destruído 2 vezes. Nabucodonosor destrói a primeira vez, é reconstruído. Glória a Deus. Depois vem no nosso tempo, isso antes de Cristo, com a vinda de Cristo, depois da vinda de Cristo, ele é destruído novamente, no ano 70 da nossa era, pelo general romano Tito. Então ele é destruído, só sobra o Muro das Lamentações. Se você for a Israel, eu tenho o sonho de ir, tenho orado ao Senhor, eu tenho o sonho de ir 2 vezes, né? A primeira em vida e a segunda, nós vamos estar lá. Os irmãos sabem disso? Nós estaremos lá no dia da batalha final, como testemunha, a igreja do Senhor, vendo a vitória dele sobre o inimigo. Quando ele aniquilará o inimigo. Então, naquele tempo só restou um muro, aonde que os judeus ainda vão, hoje eles rolam, colocam seus pedidos entre as frestas do muro, né? Todo dia eles estão ali, orando. Por isso chama Muro das Lamentações, porque é a única coisa que eles conseguiram que ficasse nesse templo, né? Acredito eu que Deus ali mostrando que para muitos que não creram, né, que existiu esse templo, porque dizem alguns historiadores que ele está debaixo da mesquita, né? Inclusive dentro dessa mesquita há uma pedra, dentro dela cercada, que segundo a história é a pedra onde que Abraão ia sacrificar Isaac, mas para o muçulmano não é Isaac, é Ismael. Mas isso é para outra hora. E ali, o Senhor Jesus falando de acontecimentos futuros. Mais para baixo, nós vamos ver essa pergunta que os discípulos fizeram. Ora, o Senhor Jesus falou para nós, o que é isso? Que o templo vai ser destruído agora, né? Quando que acontecerá isso? Então eles se reúnem com o Senhor Jesus e tentam falar. Jesus aqui, ele vai mais à frente e fala assim: olha, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque está sendo pregado o Evangelho, mas vai chegar o tempo em que esse Evangelho vai ser deturpado, ele vai ser trocado por dinheiro, ele vai ser trocado por valores. Vão se perder o temor do Evangelho, da palavra que veio para salvar, da palavra que veio para curar, porque muitos vão estar com interesse, o coração não vão estar na palavra. E ali o Senhor Jesus já vem anunciando para eles. Eu acredito que é mais para nós. Mais para nós. E aqui hoje nós vemos tantas coisas acontecendo nesse mundo. Aí o Senhor me levou a lembrar. E quando o povo foi sair do Egito, onde ele moveu céus e terra, através do teu servo Moisés, tirando o povo do Egito com sinais e prodígios. E últimos dias agora nós ouvimos falar de quê? De uma nuvem de gafanhotos. A Wanderleia veio falar comigo, eu falei assim: Wanderleia, o Senhor Jesus não vai deixar essa nuvem chegar no Brasil. Eu falei: sabe por quê? Porque Deus tem prosperado essa nação. Deus tem abençoado essa nação. Deus abençoou nossos celeiros, nossa produção está grande, está sobrepondo os outros anos. Aí ela falou assim: mas é o gafanhoto que come essas plantas. Eu falei: mas não vai chegar. E vocês viram o que desviou essa nuvem de gafanhoto ao vir para o Brasil? Uma frente fria. Mas se você ler lá, o Senhor Jesus me levou naquele texto de Êxodo 10, né? Que ele vai falando ali em Êxodo 10, no capítulo exatamente 4 e 5, que no primeiro momento que viu os gafanhotos para tratar com aquela nação, Deus o trouxe com o vento oriental. E no momento que Faraó que se quebrantou e entendeu o poder de Deus, ele resolveu deixar o povo ir. Deus leva a nuvem de gafanhoto com o vento ocidental. Por acaso não tem nada a ver? Para vocês é coincidência esse vento passar e tirar essa nuvem de gafanhoto? Para mim não, irmão. Eu creio. Eu creio nessa palavra. Eu creio quando Deus cuida, quando Deus trata, quando Deus resolve as nossas situações. Estamos passando por um momento muito difícil no Brasil, mas Deus está tratando principalmente com a corrupção do homem. Mas a igreja do Senhor, aqui também vai essa palavra que Jesus fala
para perseverar. Muitos estão deixando o Senhor nesse momento. Muitos têm tido medo de não vir para a casa do Senhor. E eu pergunto, aonde você vai encontrar refúgio, segurança e fortaleza se não for aos pés do Senhor? Porque o Deus, ele falou que ele não ia, o templo ia ser derrubado. Mas qual é esse significado? Porque ele iria levantar templos humanos. Ele iria habitar com o Espírito Santo em vidas. E muita gente quer ficar em casa achando que vai estar protegido do vírus. Meu irmão, ele vai chegar na tua casa, mas se você não estiver com Jesus, ele pode te levar. Desde o início eu passei a vir, porque eu falei, se Deus permitir, eu vou, mas eu prefiro ir com Ele do que partir como um covarde. Partir, não estou falando quem ficou em casa é covarde, tá? Estou corrigindo, mas eu amedrontar com tudo, ficar com medo de tudo, porque se você deixar, essa mídia aí, ela te põe medo em tudo, toda hora é um negócio, é uma doença nova. Irmão, sempre existe doença, sempre existiu, mas ninguém parte antes do tempo que o Senhor Jesus chama. Agora eu vi homens na Bíblia aqui que já estavam condenados à morte, e Deus aumentar a vida deles. Então é esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que você serve. Esse Deus que está acima do que você possa passar ou vai passar ou está passando. Glória a Jesus. Mas o Senhor Jesus, Ele vai ministrando essa palavra e Ele vai falando, olha, haverá tempos em que vocês ouvirão falar de guerras. Esse tempo atrás estava aí os Estados Unidos contra a Coreia, quase soltando uma bomba entre o outro. Falei, Deus está se cumprindo a tua palavra. Fique atento, irmão, na palavra do Senhor. Está se cumprindo, é rumores de guerra. Há pouco tempo atrás estava tendo um terremoto em Indonésia, vários lugares. Cumprimento da palavra. E agora chegou ao nosso país essa peste, né, desse Covid. Isso é uma doença. Não é verdade? Mas estamos aqui, irmãos. Então, quando nós venhamos ao culto, é uma oportunidade que você tem de adorar, de expressar o Senhor, de abrir a sua mente, de não ficar disperso e entender a palavra. Porque, irmão, às vezes você pode vir no culto, está caminhando há 10 anos, um ano, mas uma hora você ser despertado. Às vezes você fala, poxa, eu estou ouvindo, mas eu não sinto Deus, eu não ouço Deus. Mas aí você também vai ter a sua procura, de repente você vai ser despertado a procurar. De repente Deus vai mexer lá onde Ele tem que mexer na sua estrutura. Porque às vezes reclamamos como Deus mexe na nossa estrutura, mas às vezes é necessário, irmão, a gente passar por um vento. Não é verdade? Às vezes esse vento vai fazer você refletir nas mensagens, na palavra, em buscar, em servir. Vai sacudir sua estrutura, meu irmão. Eu nunca vi quem foi para o deserto morrer, a não ser aquele que largou Jesus. Aleluia, glória. O povo de Israel caminhou ali no deserto, mas quando eles largavam Jesus, eles pereciam. Mas aqueles que ficaram firmes herdaram a terra prometida. Então esse texto, ele vem falando para mim e para você, olha, fique tranquilo, descansa, porque eu estou no controle, eu só estou no controle. E Ele vem te falando para você se apegar à palavra, porque o tempo está próximo, mas nós não sabemos o tempo, porque Jesus falou que o tempo cabe somente ao Pai, nem mesmo ao Filho, o tempo de vir. E às vezes eu fico olhando, gente se levantando, esse ano vai acabar, não vai passar. Eu falo, gente, como é que pode ser tão incrédulo? Ter tanta falta de fé não conhecer a palavra. Glória a Deus. E aqui você vê, né, que a palavra se cumpre lá atrás, quase 3 mil anos, 4 mil anos, os gafanhotos vieram comer, ali causaram prejuízo. Depois da chuva de granizo, o que ficou, os gafanhotos vieram comer o restante. E hoje nós estamos vendo aí tanta tecnologia, tanto satélite poderiam ver uma pessoa, né? Ver qualquer coisa aqui no chão, de lá de tão longe. Por que eles não prevêem essas coisas? Porque a vontade de Deus, o homem não pode parar. A vontade de Deus, o homem não pode parar. O homem não pode falar assim que não vai haver.
Às vezes eles falam, "Bom, vai chover amanhã." Não chove nada. Não é verdade? Deus ainda está no controle, irmão. Estará sempre. Aleluia. Porque Ele criou todas as coisas. Glória a Deus. Mas sobre a vida do Senhor Jesus, aquele que quiser abrir sua Bíblia lá, abra em 1 Tessalonicenses. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele vai nos revelar como Ele virá. No capítulo 4, versículo 16 ao 17. As pessoas, os discípulos, eles ficaram perguntando ao Senhor, quando é que Ele virá? Qual vai ser o sinal? Mas o Senhor hoje Ele fala com você, se você ainda não ouviu essa palavra, ou se de repente você ouviu e não está se lembrando, para você acautelar o teu coração e acalmar, o Senhor Jesus Ele responde. Amém? Glórias a Deus. Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor Jesus, o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aleluia. Aqui o Senhor Jesus vem falando que Ele virá. Você serve do Senhor Jesus, você tem a marca de Cristo. Você tem uma obra a fazer e a obra ainda não se cumpriu na minha vida e na sua. Por isso estamos vivos diante dEle. Por isso Ele nos sustenta, porque Ele nos ama. E também no capítulo 24 de Mateus, versículo 14, Ele diz quando agora acontecerá. A forma que acontecerá Ele acabou de falar em Tessalonicenses. Ele virá do mesmo jeito que Ele foi. Mas aqui no 14 Ele diz: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O evangelho, meu irmão, o pastor essa semana falou do nosso evangelismo. Vai acontecer. Nós ainda vamos ganhar muitas almas para o Senhor. Vamos cuidar de muitas almas. E esse evangelho ele está avançando. Por isso, irmãos, que essas coisas estão acontecendo. Porque as nações, muitas nações não aceitam o evangelho do Senhor. Você não consegue pregar na Coreia. As igrejas são destruídas. Você vai para a Índia, tem idolatria. Eles têm Deus até da pedra. Adora a vaca como se fosse um Deus. Povos que estão perecendo, que não conhecem.